Bom, então, como eu ia dizendo, a aula de hoje é para a gente analisar redações que tiraram nota máxima no Enem. E o tema que eu escolhi foi maus tratos a animais de rua no Brasil, né? Animais domésticos, enfim, animais no geral. E a minha motivação para esse tema. Deixa eu compartilhar a tela, porque eu não estava compartilhando. Agora sim. Deixa eu achar um artigo, porque eu pensei nessa aula baseado na lei, né, que foi alterada recentemente. Não sei se vocês chegaram a acompanhar isso. Alteração da lei sobre maus tratos. Isso exatamente. Aqui achei. Então, vamos ver o que aconteceu com essa. A Polícia Civil orienta sobre crime de maus tratos contra animais. Após a alteração na lei, o primeiro caso de prisão em flagrante foi registrado no Pará. Mas o que eu quero é ver o negócio da lei. Aqui, ó. A Lei 1095 de 2019 foi sancionada no último dia 29 de setembro. Aumenta a punição para quem praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais. A legislação abrange animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, incluindo cães e gatos, que acabam sendo os animais domésticos mais comuns e as principais vítimas desse tipo de crime. Conforme a nova legislação, a pena agora vai de 2 a 5 anos de prisão, além de multa e a proibição de guarda de novos animais. E aqui, o telefone de denúncia também. Legal. Então, vamos lá, vamos analisar uma redação que fala sobre o tema de maus tratos a animais de rua no Brasil. Olha lá. O livro Utopia, de Thomas More, retrata a história de uma sociedade perfeita, dá um pouquinho mais de zoom, perfeita e em harmonia, a qual é livre de conflitos e mazelas. Entretanto, bom, vamos, já que a gente vai dar uma análise, vai ler a redação, mas não ler de qualquer forma, né, mas ler comentando. Bom, eu vou terminar a leitura do parágrafo, depois eu volto comentando. Entretanto, no Brasil, esse ideal de nação permanece no plano literário, em razão dos maus tratos a animais de rua, que ainda são uma dura realidade, terem como causas os fatores inoperância governamental e lenta mudança na mentalidade social. Logo, de modo a aniquilar esse revés, é imprescindível analisar seus motivadores. Bom, muitas coisas a gente pode observar nesse primeiro parágrafo aqui. Primeiro, ela traz o contexto de um livro e ela faz uma comparação. Por quê? Porque ela diz que, apesar desse livro, que inclusive chama Utopia, né? Utopia é algo inimaginável, assim, muito difícil de ser alcançado, uma realidade perfeita que é incapaz de existir justamente por causa dessa perfeição. Ela diz que esse livro, ele retrata a história de uma sociedade que vive em perfeita e harmonia, que não tem conflitos. Mas aí ela faz uma comparação. Ela diz, apesar disso, então, diferente disso, no Brasil, esse ideal que é trazido, que é apresentado no livro, ele não é cumprido, e aí ela estabelece uma relação com o contexto do livro, com a questão dos maus tratos. E notem que, apesar dela falar da mesma coisa duas vezes, por exemplo, no começo ela começa citando o que tem no livro, e depois ela diz que o ideal de nação presente no plano literário. Então,
O que isso mostra pra gente? Eu vou até fazer isso aqui para vocês verem, ó. É importante não repetir as palavras. Então, porque, por exemplo, ela poderia ter dito que no Brasil esse ideal de nação permanece no livro, por exemplo. Mas ela não pode falar isso, porque aqui ela já disse livro. Então, uma coisa, entre as várias coisas que a gente vai observar, né, ao longo dessa análise, é tomar muito cuidado com a nossa escrita no quesito de não repetir as palavras, usar sinônimos, porque às vezes a gente está repetindo a palavra também, às vezes ela nem é tão importante assim para a gente colocá-la de novo. Então, algumas palavras elas podem não só irem para o sinônimo, né, procurar um sinônimo, mas até mesmo tirar elas. Lembrando que o que eu sempre falo, que um texto bom não é um texto complicado, mas é um texto simples e direto. Então, às vezes a gente acha que, por exemplo, escrever um texto de 40 linhas e esse texto é muito bom. Não, isso não quer dizer nada. Primeiro, que o limite geralmente são 30 linhas, né? Por padrão. E muitas vezes a gente escreve demais e diz pouco. Então, a gente fala e diz pouco. Fala e não diz nada. Então, é mais fácil até para vocês escreverem um texto que seja mais direto, poucas linhas em cada parágrafo, porque eu tenho certeza que você escrever um texto com muito mais qualidade se for um texto mais direto, com menos linhas. Daí tá. Então, aqui ela trabalha com a questão da comparação. Foi essa a forma que ela decidiu introduzir o leitor à ideia que ela vai trazer ali na frente. E para concluir o texto dela, ela diz assim, que essa realidade, né, dos maus tratos, ela tem como causas e fatores a inoperância governamental, então o governo não opera muito em relação a isso, e também uma dificuldade da sociedade em mudar a sua mentalidade social, né, de pensar como sociedade. E aí ela traz o que provavelmente a gente vai encontrar nos demais parágrafos, que é a questão da como ela resolve essa situação, então. Então, notem, quando você traz um texto, quando você inicia uma redação, você tem que contextualizar o tema para o seu leitor, porque, tudo bem, é uma redação, ele sabe qual é o contexto, foi pedido para você escrever sobre o tema, mas você tem que escrever a partir de uma perspectiva de que a pessoa não conhece o tema, então por isso você precisa introduzir ela. E, no caso, ela decidiu fazer essa comparação com a obra literária, que é algo super válido, né? Porque um texto publicado e tudo mais, isso é bacana fazer esse link. E aí ela diz que, logo, de modo a aniquilar esse revés, é imprescindível analisar seus motivadores. Então, ela diz assim, ó, para acabar com isso que eu falei aqui, as causas e fatores, inoperância governamental e a lenta mudança da mentalidade social, a gente precisa analisar o que motiva, o que leva as pessoas a terem esse comportamento. Então, vamos ver o que ela diz o seguinte. Ó, aqui ela fez uma coisa errada, que foi colocar nessa perspectiva aqui. Por quê? Porque nessa perspectiva, ele faz uma ligação com o parágrafo anterior, que eu vivo falando para vocês que não pode acontecer. Então, ela poderia simplesmente ter começado aqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela? Ai, olha eu fazendo coisa errada. Tudo que eu tava falando até agora era essa parte aqui, e eu achei que vocês estavam vendo. Mas que bom que eu fui lendo, né? Assim vocês conseguiram acompanhar. Mas aqui é basicamente ela falando do livro, fazendo a comparação com o Brasil e concluindo. Daí que eu tô falando ela começou errado porque ela botou esse nessa perspectiva. E esse nessa perspectiva, ele estabelece uma relação com a parte de cima. Prende o segundo parágrafo ao primeiro. Então, o mais interessante aqui seria que ela simplesmente começasse. Para o filósofo Rousseau, então, se começar assim, já está ótimo. Não coloquem isso, nesse sentido, nessa perspectiva, dessa forma. Não comecem assim no segundo parágrafo. Então, desconsiderem isso aqui. Para o filósofo Rousseau, é dever governamental viabilizar ações que garantam o bem-estar coletivo, ou seja, o Estado é essencial no impedimento de crimes a animais de rua também. Não obstante, ou seja, não longe disso, leis como a mais recente,
Olha lá, ela cita aquela lei que eu li para vocês. 1095 de 2019 excluem da perversidade humana bichos abandonados e sem abrigo. Então temos um problema aí, né? Haja vista preverem penas de reclusão apenas contra crueldades a cachorros e gatos domésticos. Dessa forma, verifica-se a ineficiência estatal no combate desse problema. Então, apesar das partes boas dessa lei, ela encontra aqui uma falha. Por quê? Porque os animais que são abandonados, as pessoas que cometem as atrocidades contra esses animais, elas não têm o mesmo tratamento. Então, ela indica que, como ela tinha prometido aqui, ó, inoperância governamental. Então, apesar do governo aparentar estar fazendo muito, ainda existem essas falhas, né? Então, quando ela descreve essa situação, ela está cumprindo o que ela prometeu aqui, de falar sobre os fatores. O primeiro deles foi a inoperância governamental. Então, notem, o texto dela está dentro do mesmo tema, ele está seguindo uma lógica de construção, e essa lógica não significa repetição de palavras, repetição de ideias. Então, inclusive, isso é muito. Para vocês conseguirem essa evolução do texto, esse desenvolvimento dessa forma, a introdução ela vai ter um papel muito importante. Porque, olha só, é a partir da introdução que ela diz que, ó, depois eu vou falar daquilo lá. Então, aqui ela já delimita o tema do parágrafo seguinte, e esse tema é exclusivo desse parágrafo. Embaixo, você não vai ver ela falar de novo Eu não li esse texto, mas eu tenho certeza que você não vai ver ela falar de novo daquela lei. Por quê? Porque cada parágrafo cumpre uma função. Então, se você tem dois argumentos e vai construir dois parágrafos, um argumento está em um parágrafo, o outro argumento deve estar no outro. E assim a gente evita essas repetições, tudo isso que deixa o texto feio, né? Pesado, parece que não muda, que não fala nada. Então, vamos ver lá como ela segue. Outro sim, então aqui ela usa um conectivo para dizer, além disso, e mais, né, vai acrescentar uma outra ideia agora. Conforme Bernard Shaw, o progresso é impossível sem mudança. Então, isso aqui já nos remete àquele segundo argumento que ela cita lá na introdução, falando sobre a lentidão da mudança da mentalidade social. Isto é, atingir uma pátria harmoniosa, e aqui a gente pode perceber uma certa relação com a introdução, né, onde ela fala do texto Utopia, que falava sobre harmonia, né? É inviável enquanto a lenta mudança na consciência humana, a qual contribui para a continuidade dos maus tratos e animais de rua, persistir. Então, ela diz, enquanto isso persistir, enquanto essa lentidão para mudar a consciência das pessoas, a situação dos maus tratos vai continuar a existir, né? Sob essa ótica, então, dessa forma, nesse contexto, na pré-história, os bichos eram tratados como sem almas, mercadorias, e quando não, eram descartados. E quando não serviam mais, eram descartados. Contudo, no século XIX, essa visão desumana e primitiva vigora, visto que o abandono de mais de 30 milhões de animais, consoante a Organização Mundial da Saúde, é resultado dessa vagarosa mudança na compreensão humana de que os animais também têm sentimentos e não são objetos com prazos de validade. Nossa, esse parágrafo aqui está muito bom e tem muita coisa para a gente analisar, muitos exemplos que a gente pode usar para construir as nossas redações. Primeiro, ela faz uma citação do Bernard Shaw, que diz que o progresso é impossível sem mudança, porque isso fortalece o argumento dela de que um dos problemas que causam a continuidade, a persistência dos maus tratos é a falta de mudança. Aí, ela traz uma alusão histórica, quando ela diz que no século XIX,
os animais eram vistos como sem alma. Ela faz uma alusão histórica e, ao mesmo tempo, uma comparação, porque ela diz, ó, no século XIX, os animais eram vistos como sem almas. E, atualmente, pela forma como eles continuam a ser tratados, é como se eles continuassem em ser vistos assim. E aí ela faz um complemento melhor ainda. Ela cita um dado estatístico, né? Um fato aí de uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde. Então, ela cita também de onde é que ela está tirando essa informação, né? Então, várias coisas nesse parágrafo. Temos a citação lá no início, temos uma alusão histórica barra comparação do momento passado com o momento atual, mas a informação, o fato ali, o estudo da Organização Mundial da Saúde. Então, percebam, ela vai construindo com base em coisas já existentes. Então, ela não está inventando coisas novas, sabe? Ela está usando essas coisas que já existem para fortalecer o argumento dela. E é exatamente assim que a gente tem que pensar. Porque muitas vezes eu acho que uma das coisas que dificulta a construção de uma redação é a gente achar que a gente tem que reinventar a roda. Porque, por exemplo, esses temas eles já são discutidos há muito tempo. Então, tem algumas coisas que a gente já sabe que são meio que um consenso sobre o tema. Então, você não tem que ter uma opinião super diferente, super nova, uma solução que ninguém nunca pensou. Não, não é esse o objetivo. O objetivo da redação é ver o quanto você é capaz de relacionar os seus conhecimentos de outras matérias quando se é pedido para construir um texto. Como é que você relaciona esses conhecimentos na construção de um texto? Então, olha aqui, quando ela faz alusão a um momento histórico e quando ela cita um fato de uma pesquisa, isso são dados que já existiam. A única coisa é, ela pegou isso e usou a favor dela. Então, é assim que a gente tem que trabalhar com uma redação. Pegar as informações que já existem, já são conhecidas e são embasadas, né? E usar ao nosso favor. E aí vai ficar tudo muito mais fácil. Então, ela cumpriu o que ela prometeu, ó. Falou do problema do governo, quando ela diz que tem essa falha na lei por não pensar nos animais abandonados e sem abrigo, e lenta mudança da mentalidade social, quando ela faz a alusão ao momento histórico onde os animais eram tratados como nada, e diz, olha, pela forma como os números nos mostram, parece que nada mudou, que ainda estamos com a mesma mentalidade, senão os números não seriam tão alarmantes, tão graves como são. Então, vamos ver como é que ela conclui. Porque ela diz que para a gente entender, para a gente pensar em formas de resolver a situação, a gente tinha que entender o que causa isso. Ela já disse o que causa, agora vamos ver como é que ela conclui esse texto. Portanto, então legal, um conectivo ali, uma conjunção para encerrar. Diante do exposto, diante do apresentado anteriormente, cabe ao governo estabelecer parceria com companhias de publicidade. Ah, uma coisa interessante. O último parágrafo, sim, ele pode ter essa conexão com os demais, porque ele vai concluir. Então, ele vai retomar as ideias, fazer essa retomada, falar, olha, agora, depois de tudo isso que eu disse, partindo desse contexto, a gente pode pensar numa solução. Então, por isso que eu digo que o segundo parágrafo ele não pode ter essa conjunção que liga uma ideia na outra, porque essa função é da conclusão. Isso deve acontecer só na conclusão. Então, portanto, diante do exposto, cabe ao governo estabelecer parcerias com companhias de publicidade de maneira que foquem em desconstruir pensamentos arcaicos, e aí ela faz uma relação também com o século XIX, que ela tinha citado antes, através de debates em meios de comunicação, que não só conscientizem a população da necessidade de zelar pelos bichos, como também os engaje a adotá-los, a fim de diminuir o número atual de abandonados. Ademais, cabe ao Estado ampliar a lei contra crimes a animais para que proteja também aqueles em situação de rua. Com efeito, ou seja, dessa forma, os maus tratos a animais de rua no Brasil serão destruídos e o país consolida-se, então, num local semelhante ao descrito por Thomas More em Utopia. Então, ela fecha fazendo uma citação, a primeira frase dela, que foi falar sobre o livro Utopia. Então,
uma boa conclusão é essa. Ela vai passar pelas ideias apresentadas anteriormente, fazer essa citação à introdução, só que note, em momento nenhum repetiu a ideia, repetiu palavras, não, ela foi só fazendo referências e trazendo novas informações que mostravam como ela pensou a solução para a problemática apresentada, que no caso a questão dos maus tratos no Brasil. E esse fechamento dela de falar que depois de tudo isso, quem sabe a gente vai ter, né, o resultado ali descrito pelo Thomas em Utopia. Então é perfeito. A forma como ela fecha aqui é excelente. Tudo bem, gente? Deu para acompanhar legal essa análise da redação? Eu vou então parar a gravação.